Oi, pessoal. Nesse exercício, então, nós vamos formatar o texto e inserir imagens dentro do texto. Vamos inserir 3 imagens. Observando o texto, a gente verifica que ele está sem margem direita, existe um espaço entre parágrafos, e para a gente ter certeza desse espaço, nós clicamos mais uma vez nesse botão que mostra os parágrafos e qualquer caractere de controle que exista no texto. Então a gente verifica que realmente existe um espaço entre a última linha de um parágrafo e a primeira linha do próximo. Então nós vamos começar a modificar isso aí para formatar esse texto. A gente desliga o símbolo de identificação de parágrafos e vamos apertar a tecla Ctrl, Ctrl e T ao mesmo tempo para selecionar o texto inteiro. Com o texto todo selecionado, a gente verifica, o texto tem 2 páginas, a gente seleciona no menu Fonte a letra que nos interessa, vou usar Times New Roman, e o tamanho padrão do texto da letra, vamos botar 12. Para a gente colocar margem direita no texto, junto com a esquerda, a gente clica nesse último botão aqui da área de parágrafo, justificar. Então agora já acertamos o alinhamento, o tipo de letra e o tamanho da letra. O que a gente tem que acertar agora é o espaço entre os parágrafos. Para isso a gente clica aqui nesse botão que vai acionar o menu de configurações de parágrafo. O espaçamento anterior está correto. Eu quero que o espaçamento posterior depois de cada parágrafo seja 0. E quero o espaçamento entre linhas 1,5, como fizemos na videoaula anterior. Então agora o texto já está praticamente pronto para a gente começar a trabalhar. Só que eu vou tratar o texto agora de 2 maneiras diferentes. Desse parágrafo aqui para baixo é texto. Dele para cima são títulos e o nome do autor da reportagem. Então eu vou, primeiramente, trabalhar no título principal do artigo. Tá? Selecionei com o mouse, poderia ter selecionado com Shift End, daria no mesmo. E vou aproveitar que eu selecionei com o mouse para utilizar essa janelinha auxiliar que o Word sempre mostra quando a seleção é feita com o mouse. Ela não aparece quando a seleção é feita com setas. Então agora eu vou querer esse texto em negrito, e vou querer aumentar bastante o tamanho do texto. Tá? Eu quero que ele chame a atenção. Vou botar ele com tamanho 22. Tá? Mas como eu tenho margem esquerda e margem direita, esse texto vai ficar mais elegante, mais interessante se ele estiver centralizado. Para eu centralizar um conteúdo, um parágrafo, eu simplesmente coloco o cursor do mouse no parágrafo, pode ser em qualquer posição, pode ser no final, no início ou no meio, e clico no botão centralizar dos comandos de parágrafo. Automaticamente o texto é centralizado. Em relação ao segundo parágrafo, eu seleciono ele também, e eu vou querer que ele fique um pouco maior do que o conteúdo do texto, porque ele é um subtítulo, mas eu não quero que ele fique do mesmo tamanho que o título principal. Então vou botar ele com tamanho 16, e aproveitando que ele já está centralizado, já está selecionado, eu vou centralizá-lo. Tá? Então dessa forma eu tenho um título principal chamando bastante atenção e um título secundário. Tá? Agora eu tenho 3 linhas, 3 parágrafos em sequência, que eu, ao invés de destacar, eu quero reduzir. Eles são informações importantes, mas o texto é mais importante. Então eu vou fazer o seguinte, selecionei com o mouse, vou vir aqui agora e modificar o tamanho da letra para 10, que é uma letra menor do que o 12 que eu usei no resto do texto. E vou querer também que o nome do jornalista fique alinhado à direita, com a margem direita. Para fazer isso, eu clico em qualquer lugar do parágrafo que contém o nome e depois clico no botão alinhar à direita. Automaticamente o parágrafo fica para lá. Agora eu quero separar a informação de data e hora
de publicação dessa reportagem do resto do texto. Tá? É muito comum as pessoas fazerem o seguinte: colocar o cursor no final da linha e pressionar Enter. Isso até funciona, mas o correto é agir de outra forma. Eu vou dar Tab, Backspace, perdão, para voltar com o cursor aqui. E eu vou usar o menu de novo, o menu de configuração de parágrafo, para criar um espaço depois desse parágrafo entre ele e o início do texto. Eu venho aqui e digo que depois do parágrafo eu quero um espaço grande, com 18. E o espaço é colocado ali somente nesse parágrafo, porque só ele estava selecionado. Então agora, se eu quiser, a grande vantagem de usar essa técnica para colocar espaços é, se eu quiser modificar esse espaço, eu mantenho o cursor no parágrafo e aciono mais uma vez o menu de configuração. Eu posso botar um espaço ainda maior. Ou, se eu quiser, diminuir. Então, a parte de título e de informações de autoria e publicação do texto já foi resolvido. Agora, o que eu quero fazer é, a partir desse parágrafo aqui até o final, eu quero inserir a tabulação do parágrafo. Para eu selecionar a partir desse ponto até o final do texto, eu pressiono ao mesmo tempo as teclas Ctrl, Shift e End. E aí eu tenho o texto inteiro selecionado. Eu verifico sempre. E realmente eu não selecionei a parte superior, só a partir do ponto em que o cursor estava. Então agora eu venho aqui na nossa régua e coloco o mouse em cima do símbolo do item superior, que dá o recuo da primeira linha do parágrafo. Eu clico, mantenho o mouse pressionado, o botão da esquerda, e depois arrasto até ter a tabulação que eu desejo. Eu vou trabalhar também, continuar trabalhando com 1,5. Então agora o texto já está todo configurado. O que nós vamos fazer agora então vai ser a inserção de imagem. A primeira coisa que a gente faz é clicar em qualquer lugar do texto para desselecionar os parágrafos. Eu quero colocar uma imagem então antes desse parágrafo e depois desse. Então eu vou inserir uma linha antes desse parágrafo, do início do texto. Para eu fazer isso, eu coloco o cursor do mouse antes do primeiro caractere do parágrafo. Se eu pressionar Enter agora, repare que o Word fez. Criou um parágrafo em branco. Vamos confirmar isso. O parágrafo está vazio. Então agora eu posso inserir a imagem aqui, ela vai ficar depois da parte do cabeçalho da página e antes do texto propriamente dito. Só que a imagem vai ocupar um espaço grande. Então, eu vou fazer duas coisas antes de inserir a imagem. A primeira delas é isso sempre com o mouse no parágrafo vazio. Eu vou retirar o recuo de tabulação que eu tinha colocado em todas as linhas. E depois disso eu vou centralizar o conteúdo que eu colocar aqui. Só vai ter uma imagem. Tá? E agora então, para inserir a imagem, eu clico na guia Inserir e no botão Imagens. Tá? Essa imagem é uma imagem que é encontrada no computador. A gente fez download dela do nosso site antes de editar esse arquivo. Quando eu clico no botão, eu sei que essas imagens estão na pasta download. E a imagem que eu quero inserir é essa aqui, a imagem do meio. Quando eu clico na imagem, aparece o nome da imagem nessa caixa de texto e aí basta clicar no botão Inserir. E a imagem passa a aparecer dentro do Word, na posição que nós queríamos, antes do texto e depois dos títulos. Tá? Reparem que quando a imagem é inserida, aparecem símbolos nos cantos, nos vértices da imagem e no meio dela, de cada lateral e da parte superior e inferior. Esses quadradinhos indicam que a imagem está selecionada. Se eu colocar o mouse em cima de um deles, repare que aparece uma seta diagonal. Quando eu clico e mantenho pressionado o botão da esquerda, a seta se transforma numa cruz. Isso indica que eu posso arrastar esse canto para aumentar ou diminuir a imagem. Eu vou deixar a imagem um pouco menor do que ela do tamanho real dela.
Se eu quiser desselecionar a imagem, é só clicar em qualquer outro lugar do texto. Tá? Só que, antes de continuar, eu vou clicar novamente na imagem, selecionei essa imagem e eu quero inserir uma legenda nessa imagem, tá? Que vai ficar abaixo da imagem, descrevendo o que a imagem significa. Para eu fazer isso, eu tenho que ter a imagem selecionada e tenho que clicar, depois que ela é selecionada, com o botão direito do mouse, com o mouse sobre a imagem. E aí aparece esse menu, que me oferece a opção Inserir Legenda. Eu seleciono essa opção. Essa é a primeira imagem da nossa página. Então, o Word sabe que ela é a figura 1. Eu vou simplesmente colocar aqui alguma informação que descreva a imagem. E clico em OK. E essa informação é colocada abaixo da imagem centralizada. Tá? Então agora nós vamos trabalhar a segunda imagem, que vai ser colocada aqui no início da segunda página. Eu vou querer que esse texto aqui fique em volta da imagem, que a imagem pertença a esse parágrafo. Tá? Então a primeira coisa que eu faço, toda vez que eu insiro uma imagem no parágrafo, eu antes de fazer qualquer coisa, eu tiro a tabulação desse parágrafo. E agora eu insiro a imagem. Clico na guia Inserir, clico no botão Imagens. E eu quero inserir essa imagem aqui, a primeira. Clico nela, clico em Inserir. Tá? Agora, para eu ajustar essa imagem, eu faço duas coisas. Em primeiro lugar, eu diminuo o tamanho dela, colocando o mouse num dos cantos dela e arrastando para diminuir. Agora eu quero que o texto envolva a imagem, que ele fique à direita da imagem, não abaixo, como está aqui. Repare que com a imagem selecionada apareceu um botão aqui, que me dá as opções de layout. Ele permite que eu modifique a posição do texto em relação à imagem. Eu clico nele. Eu tenho várias opções aqui. A opção que me interessa é a opção quadrado. Eu clico nela. E depois clico no X para fechar essa janela. A imagem está selecionada. Para eu desselecionar a imagem e ter a ideia da aparência de como está o meu layout, eu clico fora dela. Então aqui está a minha imagem. Agora eu vou clicar de volta na imagem, vou clicar com o botão da direita e vou inserir legenda também. Repare que o Word sabe que essa é a segunda imagem da página, então ele já chama de figura 2. Eu vou chamar aqui de número de jogos observados. E dou OK. E a imagem, a legenda aparece inserida abaixo da imagem, mas não está centralizada. Por quê? Porque essa legenda está colocada dentro de um texto. Para eu fazer essa centralização, eu seleciono a imagem, venho aqui em cima e clico em centralizar. Depois é só clicar fora e a imagem está cadastrada. O próximo passo agora é colocar a terceira imagem, que eu quero que seja colocada entre esse parágrafo e esse. Tá? Eu posso repetir o que a gente fez em relação à imagem, a primeira imagem. Eu coloco o cursor depois de um parágrafo e dou Enter. Automaticamente eu estou criando um parágrafo vazio. Então eu repito os procedimentos. Eu tiro a tabulação desse parágrafo vazio e clico no botão para centralizar o alinhamento. Agora eu volto e insiro uma imagem. E inserir, botão Imagens, eu insiro a última imagem. Nós podemos fazer uma melhoria na aparência dessa imagem. Vou clicar fora. Repara que seria interessante colocar uma moldura na imagem, uma borda, que definisse as dimensões dessa imagem, porque ela está da cor do fundo. Para eu fazer isso, eu clico na imagem. Com a imagem selecionada, eu clico com o botão da direita mais uma vez. E a última opção
do menu é formatar imagem. Quando eu clico nessa opção, o Word divide a minha área de trabalho em duas partes. A parte que contém o texto e o menu de formatar imagens. Esse menu tem 4 opções superiores: linha de preenchimento, efeitos, propriedades de layout e imagem. Eu vou usar a primeira opção. Clico nela e eu tenho duas opções: preenchimento, que eu não vou utilizar, e a opção linha, que se eu clicar eu exibo. Eu vou querer a opção linha sólida. Aqui aparece a cor. Se vocês quiserem, podem mudar a cor da imagem. Botar uma borda vermelha ou uma borda escura. Uma vez feito isso, selecionada a cor, eu fecho essa janela. E se eu clicar fora da imagem agora, repare que ela tem uma moldura. Fica mais interessante a imagem ser exibida dessa forma, ela tem uma moldura aqui. Depois disso, para finalizar o nosso trabalho, se a gente for olhar o final aqui, existe uma última linha que é um link para a internet. Se eu colocar o mouse sobre essa linha, o Word está me dizendo que se você apertar a tecla CTRL, a tecla Ctrl e clicar com o mouse sobre esse link, você vai abrir esse endereço no navegador. Tá? Só que o que eu quero fazer agora para fechar o nosso trabalho é transformar esse link num texto comum. Tá? Então eu coloco o mouse sobre ele. Toda vez que eu coloco o mouse sobre o link, aparece essa informação aí do Word. Eu vou clicar com o botão da direita sobre esse link. Repare que apesar de eu ter clicado com o botão da direita, como isso não é uma imagem, o menu é diferente. E eu tenho essa opção aqui, remover hiperlink. Quando eu clico nela, o que era link passa a ser um texto comum. Agora, quando eu coloco o mouse sobre esse parágrafo, não aparece mais aquela informação do Ctrl-clique para eu ir para a internet. Tá? Então, a nossa formatação está pronta. As nossas imagens estão colocadas no texto, o título formatado, e é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.